Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Agora na Rádio Ips, programa Diga aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. E aí, pessoal, diga aí, é mais um programa, né? Mais um episódio do Diga aí aqui com vocês, sempre toda semana, trazendo sempre um entrevistado ou entrevistada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa audição informativa. Pode ser divertida, significativa, vai depender muito do entrevistado ou entrevistada, né? Essa voz que chega até vocês, né, é a de Alisson, né? Estamos aqui com esse programa, com Diga aí, que tem um objetivo justamente de trazer artistas, né, da cena independente, da cena musical sergipana, para a gente conversar sobre alguns assuntos, né, produção musical, processo criativo. E também, além disso, posições, pensamentos, aí vai depender para onde a conversa vai levar a gente, né, que pode ir para além da música, né, ou partir da música e ir para outros locais e voltar também. Enfim, sempre a gente faz esse programa, vocês não sabem, mas o segredo é o seguinte, né, a gente faz para além de conhecer as carreiras dos artistas também, para ver se eles dão alguma dica de como a gente, por meio da produção musical deles, de como a gente lida com esse mundo líquido de incertezas. Talvez esse cara que está aqui hoje pode fazer isso para a gente, ou não. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação desse caba bom que está aqui com a gente, né? Pequeno resumo, porque o bichão aí tem um currículo longo, né? Muito tempo de carreira. Nasceu em territórios de africanidade, entre Bahia e Sergipe, né? Traz influências que carrega na sua música, né? Herança ancestral, resistência através do corpo. Suas composições transitam entre a aguda percepção de mundo e a sensível narrativa de chacoalhar os sentidos alheios e de encarar as sutilezas. Sua música foi traduzida como um bailado negro afrodiaspórico, né? Alguns textos por aí, né? Fiz uma pesquisa e encontrei isso, que nos provoca no entendimento de nossas escutas, de vislumbrar outros paralelos e horizontes fora da nossa incompletude. Poeta da palavra poderosa, revela em nós os bons sentimentos que perdemos no decorrer da dança encruzilhado. Já dei a dica, ele tem a discografia aqui, nos álbuns, né? Aplausos Mudos e Vozes Amplificadas de 2004, Enquanto Espera 2015, Baião Amargo, 2020, vocês já sabem, eu só estou falando assim só para falar, Encruzilhada 2022, além dos EPs Cansado e Fragmentos, composições diversas gravadas por diversos artistas, né, Nicarol, Mamá, Mayra Félix, Manos dos Corações Partidos, Marco Filani, Dona Liz, Eduardo, Thiago Ruas e comigo também, com a Alisson, vai sair, viu, gente, já fazendo merchandising. Também tive a parceria com ele. Diga aí, Alex Santana. E aí, meu querido? Quase não acaba esse currículo, brother. Nesse release aí todo... Isso aí é porque eu pedi para um amigo poeta escrever meu release. Aí ficou todo um release bonito, assim. Que eu tive que atualizar esse release, que estava há muito tempo. Eu só ficava atualizando a discografia. Aí, prazer estar aqui para bater esse papo para as redes Spotify, etc. da vida. Beleza. Cara, e logo você que disse que não sabe fazer poesia, você mandou um poeta fazer seu release, cara? Não, mas na verdade, a letra da música até que eu falo que eu não sei fazer poesia, na verdade eu falo lá que eu não sei fazer poesia como uma que eu acho que ela merece. Então, não é que eu digo que não sei fazer poesia, eu só acho que ela merecia uma poesia melhor do que a que eu faço. É um cara modesto, meu Deus do céu, meu irmão. O cara já começa a conversa já cheio de modéstia. Eu tenho até medo de como vai terminar esse negócio. Mas vamos lá. Alex, normalmente a primeira pergunta que eu faço, assim, eu faço essa apresentação, eu tentei dar uma resumida também, mas eu prefiro escutar bastante o próprio entrevistado ou entrevistada falar quem é Alex Santana. Se fosse para a gente apresentar para o público, quem seria Alex Santana, por Alex Santana? Compositor, um músico que chegou em Sergipe em 1990, vindo do interior da Bahia, mas que aprendi a tocar, aprendi a compor, estou aprendendo a cantar ainda.
aqui em Sergipe, tudo isso. Então, por isso que eu sempre me declarei um sergipano nascido na Bahia. E o ano passado eu completei 25 anos de carreira, assim. Na verdade, é difícil dizer exatamente quando começou a carreira, mas eu defini uma data que 25 anos a partir da minha primeira gravação. Não necessariamente quando eu comecei a tocar com banda de rock e tinha uma banda mais inspirada lá, Nirvana, aquele início dos anos 90. Tal. Então, Você foi grunge, foi? Foi. Foi grunge. Usava roupa de flanela. Pearl Aquela... Jam e Nirvana era o que a gente ouvia. Mas aí, um tempo fui mudando, fui tocando, e a primeira gravação foi de um festival do Sesc Canção, uma música chamada O Que É, que saiu em 96. Inclusive no álbum, os Aplausos Mudos, Vais Amplificados, ele tá lá, você regravou, eu regravei essa música. E aí, pronto, eu venho gravando, fazendo... Mas, assim, depois de 96, acho que depois só fui fazer uma gravação mesmo, em 2000 e... Não, acho que antes do disco da Naure eu participei de outros Sesc Canção, mas eu não vou lembrar. Mas depois com o primeiro disco da Naure em 2003. É isso, sou um compositor que não sei ficar sem tocar, tenho outra profissão, trabalho com... Hoje em dia estou trabalhando com desenvolvimento, programação. Mas a música sempre me acompanhou em todos os momentos. Não consigo ficar parado, assim, pelo menos na cabeça, eu estou sempre fazendo, planejando alguma coisa. E eu acho que isso me faz bem, apesar das ansiedades e, às vezes, de achar as frustrações que a música traz. Mas, no outro momento, quando eu consigo me conectar assim, e voltar a fazer... Quando eu passo muito tempo sem fazer música, não necessariamente compor, mas sem tocar, sem fazer show, é muito angustiante. Isso me faz mal. Então, faço música porque eu preciso também. Você falando isso aí, me surgiu uma pergunta assim: qual foram as maiores alegrias que você já sentiu assim na música nesses 25 anos? Tem alguns momentos marcantes, alguma coisa que você diz assim, pô, isso aqui eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, cara? Muitos momentos, muitos mesmo, assim. Eu vou citar alguns dos últimos anos. Assim, a gravação do meu show de 25 anos de carreira foi muito emocionante. Assim. A gente gravou num sítio lá no Mosqueiro, ali, acho que é Mosqueiro, mas para aquela região de lá, adaptação. Zona de expansão, né? Era zona de expansão. E foi foram 9 participações ou 10 participações, assim. Foi muito carinho no período de pandemia ainda, a gente sem poder se abraçar direito. Tá com as pessoas começando a tomar vacina, então a gente teve que ter todos os cuidados, via as pessoas de longe e sem chegar, mas a gente tinha que gravar porque a FUNCAP pressionava a gente que a gente tinha que gravar, independente da sua saúde. Mas foi muito emocionante. Eu terminei o show chorando, assim. Foi muito emocionante. Teve um outro momento, logo 6 meses depois disso, que só para você ver, eu não conseguia cantar nenhuma música, porque eu, doido para lançar os discos, que eu lancei um disco na pandemia, que foi o Baião Amargo, e lancei o outro 21 de janeiro, que também durante a pandemia. Agora, Baião Amargo foi maio de 2020, o Encruzilhada janeiro de 2022. E eu fui fazer um show, que eu acho que já tinha lançado Encruzilhada. Não, tinha lançado alguns singles do Encruzilhada, não tinha lançado o disco, mas estava doido para fazer o lançamento. Eu até divulguei como lançamento do disco Baião Amargo. E foi lá na Feirinha da Gambiarra. E nesse dia caiu um temporal gigante, assim. E eu fiquei, caralho, e quando eu olhei, uma porrada de gente sem ir embora, as pessoas embaixo da árvore, e esperando o show, mas o pessoal da equipe de som já estava desmontando as coisas todas. Aí eu cheguei, velho, eu vou tocar, nem que seja voz e violão, porque eu já tinha tirado o microfone de bateria, tirado tudo. Eu vou tocar, as pessoas estão aí. Aí eu peguei o violão e comecei a tocar. E as pessoas estavam se escondendo, começaram a vir para a frente do palco, mesmo com aquela chuva. E daqui a pouco, aí Rafa veio, conseguiu um cabo sem molhar, ligou baixo, aí Nanunha, a bateria sentada, microfonada, Betinho foi chegando, os músicos foram chegando, e foi um dos shows mais emocionantes da minha vida, assim.
Foi muito... Eu lembro que até você escreveu alguma coisa no Instagram, Foi, se eu não me eu tô engano. me você emocionando botou- agora, só em lembrar, na verdade. Que massa, E velho. agora o show no Projeto Textos Autorais também foi muito importante, assim, para mim. Porque, assim, você vê as pessoas cantando as canções que a gente faz, você é compositor, você sabe. Sim. É muito emocionante, assim. E eu só tinha esse tipo de emoção, acho que só com a Naurea que eu conseguia ter desse nível, assim. Porque quando a gente tocava para muita gente, e às vezes milhares de pessoas fazendo roda e cantando, Sim. como é bom ser sergipano. Uhum. Aquilo sempre me deixava arrepiado, assim. Então a música sempre está sempre me trazendo algum tipo de emoção. Às vezes em coisas simples mesmo, como eu encontrei uma pessoa que me abraçou e disse que minha música ajudou ela muito durante a pandemia. E isso me emociona muito em saber que a música vai além do que eu posso imaginar, assim. Eu nunca imaginei que a minha música pudesse estar ajudando, assim, especificamente as pessoas. Ainda mais foi o Baião Amargo, que durante a pandemia era um disco amargo, mas tem uma música que era justamente essa música, é Bora Lá Bailar, Sim. que fala, vem, larga a mão da dor, bota um pá de cal em cima de toda essa mágoa. E a pessoa me abraçou quase chorando falando isso. Pô, cara. Então, tem tanto essas emoções de show, quanto essas emoções de encontrar uma pessoa que você nunca viu e que, de repente, fala que ouve minha música. Isso tudo, para mim, é sempre muito emocionante. E é isso que faz com que a gente continue mesmo. Cara, eu acho que essa coisa que você tá falando aí, né, velho? O poder da música que a gente, como compositor, não tem muita dimensão, né? Não. Até onde pode chegar, né, velho? Eu vejo muito a imagem mesmo que se forma na minha cabeça, muitas vezes aquela da garrafa que você coloca uma mensagem dentro e joga no oceano, né? E de repente chega em algum lugar, ou alguém encontra, pega e lê a mensagem e diz, caramba, velho, alguém mandou essa mensagem é pra mim. E eu acho que sua música também tem muito isso, né, cara? Eu acho que a descrição aqui que estava no release, né, que eu peguei muita coisa do release, obviamente, quando se fala sobre essa questão do que você explora, né, as sutilezas ou esses outros aspectos mesmo dos sentimentos, né, coisas da vida, eu acho que isso acaba tocando bastante, assim, nas pessoas, pelo menos para mim, faz muito sentido quando eu ouço também o seu som. Eu acho que a gente, como artista, a gente tem que sempre estar redefinindo o que é sucesso. O que é sucesso mesmo para você? Porque se o seu sucesso para você for ganhar milhões e tocar só para estádio lotado, talvez você não consiga continuar fazendo, né? Mas para mim isso é sucesso total, uma pessoa me abraçar e falar que minha música tocou ela profundamente durante um período tão difícil das nossas vidas, né? Para mim isso é totalmente sucesso. Então isso eu me sinto realizado mesmo. Inclusive também, né, cara, durante a pandemia, eu lembro que você continuou compondo, né, até inclusive Eu produzi você, bastante, Diane, se assim. produziu. Aí foi um processo de produção também como forma de sobrevivência mesmo, assim. Porque eu tive o privilégio de continuar trabalhando em home office, e trabalhando 8 horas por dia mesmo, assim. Então, tinha demanda de trabalho em home office. Então, o fato de estar trabalhando naquele período muito tenso, não é só pelo fato da grana. Claro que a grana é o principal. Mas é que você passa 8 horas do seu dia sem estar com a cabeça nas noias do que pode acontecer, se você vai morrer, se vai ter receber um telefonema de algum querido seu que faleceu. Então, me fez muito bem estar trabalhando. É óbvio que eu tinha um salário tranquilo, que eu pude passar a pandemia. Mas os outros períodos, a música foi a arte, na verdade, foi o que manteve a gente com a sanidade. Eu falo a gente, eu e Diane, quem não conhece, Diane Veloso, que é minha companheira, que é atriz, que é cantora. Já esteve aqui também no podcast. Sim, sim. Diga aí. E a gente produziu muito. Diane produziu um espetáculo virtual real, mas ela na casa, aqui no nosso apartamento pequeno, a outra atriz numa casa lá em São Paulo, a diretora numa outra casa, a equipe técnica em outro lugar, várias pessoas, foi uma coisa assim, e ficou em cartaz, participou de festivais. Aí eu produzi o que eu produzi nessa pandemia. Eu vou esquecer alguma coisa. Eu produzi com Diane, ela escreveu um texto lá falando. Aí eu achei massa, fiz uma música e já ligo para Léo, vamos gravar. Fiz a pré-produção, mandei para ele, a gente gravou uma música chamada 1, 2, 3, que é uma música claustrofóbica que eu nem gosto de ouvir. Aí produzi um outro single chamado Encruzilhada, que não entrou no disco Encruzilhada.
o prazer de produzir o disco fui convidado para produzir o disco do Samba de Coco, lá da Ilha Grande, lá de São Cristóvão. Eu fui para lá, eu e o Léo, a gente fez a captação lá, a gente produziu toda a gravação, depois o Léo mixou. Produzi um single de uma cantora chamada Clara, que ficou muito bacana, linda assim a música. Então foram várias produções que eu pude me envolver, e além das infinitas lives Também. que foram feitas, seja no projeto Live em Suas Mãos, que foi um projeto que pôde ajudar algumas pessoas, Sim. que a gente conseguiu arrecadar uma grana, que não era um projeto meu, né, mas que eu participei, seja nas lives aleatórias que eu fiz, e participei de live do Sesc do Ceará, que eu fui selecionado, eu fiz um massa. show, fiz o lançamento do Baião Amargo na minha sala lá, tudo. Então, a arte foi o que manteve a minha casa num estado de sanidade, assim. Alex, eu vou querer voltar com você um pouquinho novamente a questão da música. Quando é que foi que a música chegou na sua vida? Quando foi que você descobriu a música, que você se encontrou nela? Como foi que você se descobriu compositor? Como foi esse processo de descoberta? Que você falou que foi no começo dos anos 90, né? Que você começou a fazer banda também, né? Tal. Como é que foi isso? Quando eu comecei a botar em prática o que eu sonhava, foi dali. Foi nos anos 90, quando eu cheguei em Aracaju. Mas, pô, a música sempre eu adorava ficar na casa que a gente morava no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, chamada Rui Barbosa, o nome da cidade. O som ficava numa sala assim que quando fechava tudo ficava totalmente escuro assim. Eu me lembro adorava os discos ao vivo, só para poder ter a sensação de que eu ficava lá cantando sozinho, tudo escuro, de que estava fazendo show, né? Então, engraçado que hoje eu não gosto muito de disco ao vivo, eu prefiro de estúdio. Mas quando era guri, eu adorava os discos ao vivo só para ouvir o público e tal. Então, eu sempre quis. Mas não tinha, não tocava, não cantava, não. Mas eu sempre queria cantar. E quando eu cheguei em Aracaju, foi quando eu conheci outros amigos, que aí um amigo me ensinou a tocar violão. Mas o mais interessante é que desde quando eu comecei os meus primeiros acordes, mais do que, talvez tenha sido até surpresa para mim, eu não lembro, mais do que querer tocar as músicas que eu gostava, era querer compor. Então, eu já estava fazendo músicas que ainda bem que eu nem lembro. Mas... Eu ia perguntar isso. Pô, você lembra de alguma? Não lembro. Mas eu já peguei, já estava fazendo músicas desde o início. Com essa banda, a banda Vortical, que depois a banda começou também a tocar, virou mais cover e tal. Desde o início também eu estava compondo também. Tinha outro compositor na banda, não era o principal compositor, mas desde o início minha intenção foi compor. Quando eu comecei a tocar barzinho, não era eu sozinho, era eu e uma cantora chamada Ada Túlia. Já tinha canções minhas também que ela cantava. Depois, com outra cantora, Perla, também já tinha. Então, o tempo inteiro, em todos os momentos, eu estava compondo. Quando eu estava tocando, o Tequila Café era o bar aqui mais movimentado, na década de 90, tal, tocava muito lá. Mas meu show tinha muita música minha. Eu tenho umas gravações ao vivo. Eu vendi uns CDs gravados ao vivo no Tequila Café, tem outro ao vivo. Esse outro eu não tenho, mas eu lembro que eu lancei ao vivo na Boate do Augustus, que só com canções minhas, assim. Sim. E então, acho que vem daí. Começou de guri, de sonhar, e depois começar a botar em prática aqui e poder experimentar com o tempo, seja com a Naureia, seja com o meu trabalho solo, diferentes tipos de experiências, seja tocar para 50 mil, 100 mil pessoas. Claro que eram pessoas que estavam indo ver Aviões do Forró, mas toquei para 100 mil pessoas. Ou tocar, ou ser abraçado por uma pessoa na rua que disse que se emocionou com minha música. Então, isso tudo é o que eu venho fazendo, é o que me faz continuar mesmo, assim. É isso, lá do guri sonhando na sala escura até hoje. Cara, você me fez lembrar de uma gravação do Raul Seixas. Raul Seixas tinha uns boxes depois que ele morreu, né? Que até tem uma voz dele
guri, ele gravando um cassete e tal. Você não deixou nada, nenhum cassete gravando assim, Não, gravado, não, cara, não. você cantando. Não, eu gravei muito, mas não tenho, não. Não tem mais? Pô, relíquias não. aí. Esse é Vai o... que alguém tem. Vai que alguém tem. Cara, inclusive esse disco ao vivo aí, você me fez lembrar que o primeiro contato que eu tive com a sua música, eu ainda morava em Simão Dias, cara, lá em 97, 98, não sei, acho que mais ou menos por aí. E eu lembro que um colega meu, Alexandre Dias, ele era irmão do cara, esqueci o nome do irmão dele, mas o irmão dele tocava no Warlord. Sim. Warlord. E aí ele chegou com esse CD, né? Até inclusive o encarte, não era um encarte assim, era uma capa, meio que um desenho, eu ainda lembro, um desenho Eu de saia. de saia, era laranja, eu acho, não Isso, sei, e tal, com óculos assim e tal. Cara, raridade, raridade. Aí ele chegou com esse CD, né? Aí ele, pô, esse CD aqui, pô, um cara que gravou lá, ao vivo e tal, música sergipana, blá, 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 não sei o quê. Beleza, aí a gente tinha aquele hábito, né, na época do CD, que quando alguém ganhava um CD, sei lá, ia na casa do outro para levar o cassete para ouvir, ou então fazia aquela reunião, né? Aí vamos nós reunir, tá ouvindo lá, tal. Aí eu lembro de algumas coisas, acho que Poesia de Barro. Poesia de Barro já era dessa acho que época, já dessa época. Não sei se tem outras músicas, eu não lembro o nome das músicas, mas eu lembro das músicas que estão no Aplausos Mudos e Vozes Amplificadas. Sim. Das músicas que estão ali, eu lembro. Depois da Tempestade, eu acho que capaz. Depois da Tempestade, sim. Aí, tipo, me deixou muito gravado. Foi o primeiro contato que eu tive ali. E aí eu lembro que a gente fez uma caravana, veja que viagem, que a gente foi de Kombi, de Simão Dias, juntou a galera, para vir até Aracaju, lá na quadra do Batistão, para o Rox. Eu toquei com a Vortical. Exatamente, era o que eu ia dizer. Outro momento que eu lembro de você. Primeiro eu tive o conhecimento de que você tocava, tal, etc., com o CD, e aí depois a gente fez essa. Mas não foi em 98, não, foi em 97. Isso. Porque foi depois que a gente. Deixa eu te dizer, ali foi 98, sabe? 98, sim. Porque em 98, início de 98, foi quando eu fiquei tetraplégico. E eu volto aquele show todo de bengala. Foi, exato. Você estava de bengala, cara. Então já estava me recuperando. Ali você, inclusive, fez uma participação no Vortical. Participação. Participação, eu não tocava mais na Vortical. Eu já tinha esse trabalho desse disco que você achou. E eu passei 6 meses lá no Sara Kubitschek, lá em Salvador, fazendo fisioterapia. E quando eu volto, estava tendo o Roxy, eles me chamaram para fazer uma participação, para cantar. Cantei uma música que eu compus nessa época até. E acho que cantei uma de Chico Sainz também. Foi, de Chico Sainz eu lembro também, foi. E aí a gente saiu de Kombi, cara. E a gente acabou chegando muito cedo. A gente acreditou no horário, né? Que ia começar cedo. Aí viemos de Kombi e depois voltamos de madrugada. Mas foi bem divertido, porque a gente organizava alguns eventos de rock, mas a gente nunca tinha saído para vir até, sei lá, Aracaju, para assistir show, que era mais complicado na época pra gente, né? A gente tinha, sei lá, 16 anos, coisa do tipo, e a gente não tinha grana, assim, para... Não sei como é que a gente conseguiu arrecadar, eu nem lembro como foi que a gente conseguiu arrecadar dinheiro. Eu sei que a Kombi existiu e viemos de Kombi, né? Naquela velocidade de Kombi, né? Massa, tanto para ir ou para voltar, mas foi uma aventura massa. Aquele festival foi muito bom, né? Nossa, muito bom, velho. Eu lembro... Pôde participar, assim, marcou mesmo uma geração, assim, que participou do Foi. Rox. Eu achei muito bacana, inclusive com atrações nacionais também. Acho que o Rapa tocou. O Marcelo não, do Plant Ramp, se não me engano, naquele tempo. Enfim, tinha uma galera assim que era da música independente, né? Tal. Bem, Alex, eu fiz aqui são uns roteirinhos, como eu disse para você, é um bate-papo, tem algumas coisas aqui, né? Cara, as suas letras, assim, tem muitas reflexões, né? Emoções, ironias, também tô falando ao longo da sua carreira, assim, né? Geralmente tem esse tom, né? Às vezes um tom meio pessimista, assim, passa um tom meio que tipo, gente, pode confiar que nada vai dar certo, alguma coisa do tipo. Como é que você julga suas letras dessa linha? São pessimistas, realistas ou tudo é culpa do eu lírico, cara? Como eu não sei explicar, vou dizer que é tudo culpa do eu lírico.
Olha, eu tento falar sobre o que eu vejo. Às vezes, algumas eu peso a mão no pessimismo mesmo, assim, mas em outras elas são apenas o meu olhar para a realidade, para as coisas que estou vendo. Não necessariamente a minha realidade, mas a realidade de outras pessoas que estão próximas, ou de um filme, ou de uma outra canção que tenha me inspirado. Então, eu tento passar isso. Não é uma coisa assim, forçadamente, eu vou escrever coisas tristes. Não, de repente, são coisas que me chamam mais a atenção, assim. Eu acho que é isso, assim. Mas, quando é para compor para Corações Partidos, aí realmente, mesmo porque o nome da banda é a Banda dos Corações Partidos, né? Sim. Então, eu acabo conversando muito com Diane, a gente escolhendo o que a gente vai falar, blá, blá, blá. E acaba tendo mais pesado, mais deprê mesmo, assim. Então, aí já é mais uma escolha estética mesmo, porque é o tema que a banda gosta de trabalhar. Mas, no geral, acaba sendo... porque é o que eu vejo mesmo, assim. Mas não... Eu gosto de falar sobre outras coisas que não sejam tão pessimistas. Por sinal... O mais eu acho interessante, não sei dizer qual a explicação disso, assim. O disco que eu lancei antes da pandemia, que é o Baião Amargo, por ter amargo no nome, também eu procurei alguns temas mais amargos aí, propositalmente. Ele é mais amargo, mais amargo mesmo é a palavra, do que o Encruzilhada, que foi um disco escrito durante um período fodido das nossas vidas, que foi durante a pandemia. Sim. Então, o disco que eu escrevi antes da pandemia consegue ser mais amargo do que o que eu escrevi na pandemia. Talvez pelo fato de não querer, também como uma forma de exorcizar tudo aquilo que estava passando. Eu não sei. Hoje eu ainda estou muito dentro desse período. Eu não sei explicar. Talvez mais para frente eu consiga explicar por quê. Porque também não foi proposital. Agora eu não vou falar de coisa triste, porque só tinha coisa triste acontecendo no mundo. Mas não é nem isso. Acho que ele foi automaticamente, eu fui escrevendo sobre outras coisas, como água do mar para lavar, água do mar para levar para bem longe o que for de tristeza. Talvez era o que eu estava desejando. A música Acabou Tristeza, não é essa parte da letra não é minha, mas é uma música que eu canto com muita verdade, assim, de acabou tristeza, Xangô, meu pai e tal. Mas não tinha acabado tristeza naquele momento que eu estava compondo. Então, eu não sei explicar, mas o disco Encruzilhada acaba apontando para caminhos mais felizes, assim, e eu acho que talvez daqui para frente eu fique menos amargo. Eu acho. Não faça promessa, está sendo gravado isso aqui, viu, cara? Isso aqui pode se virar contra você. Daqui a alguns anos a gente volta e vê o que aconteceu. Eu lembro que até no show você, quando estava... acho que foi um show que eu vi no Ensaio Secreto, eu acho que uma outra vez também, que você falou, bem, agora que vocês conseguiram superar a parte do repertório do Baião Amargo, né? Vamos para outra. É do tipo, ainda bem que vocês seguraram a onda aqui aí comigo nessa parte mais difícil, agora vai ser mais fácil a condução aqui. É por aí. Mas eu acho que também pensei em agora, talvez porque eu já tinha Naureia, né? Que era uma banda que fazia uma música mais festiva, que já estava tratando desses outros elementos, de coisa mais para cima. E talvez era um jeito de eu procurar outros caminhos para a minha arte mesmo, porque eu já também não adiantava, na minha carreira solo, eu tentar reproduzir o que foi feito com a Naureia. Então, de repente, foi uma forma de procurar fazer um trabalho diferente da Naureia, era também escrevendo coisas assim. Pode ser. Eu sou muito racional para compor, mas às vezes eu não sou racional para definir essas coisas. Eu quero fazer isso. Não. Quando eu começo a compor, sim. Quando eu já tenho uma ideia do que eu quero escrever. Por exemplo, eu nunca escrevi... Eu gosto de beber de verdade, assim, bastante. Ou outras coisas. Nunca, minha obra foi feita todo sóbrio. Isso é fato, assim. Não consigo escrever de outra maneira, assim. Ideias até tenho, eu anoto. A maior parte eu jogo fora, que quando a gente pensa que tá bom, no outro dia vai ver tá horrível. Mas ideias eu já aproveitei várias, mas compor mesmo não. Então acho que inconsciente talvez seja isso. Já tinha Naureia para me satisfazer nessa parte mais festiva, mais
alegre. Eu estava tentando procurar. Vou até usar essa resposta da próxima vez que me perguntarem. Como vai ficar gravado, você pode até depois, para lembrar, deixa eu ver o que eu falei naquele dia, vou dar um saque aqui. Alex, hoje no Brasil, quem você acha que está engolindo muito sapo? Você anda engolindo muito sapo, Pô, cara? todo mundo está engolindo sapo. Quem não está engolindo sapo agora está no lado errado da história. Todo mundo está tendo que engolir sapo, assim. Engolir sapo não é só por escolha, não, né? Eu vou engolir porque eu vou ceder. Não, com o presidente que a gente está tendo que engolir sapo, engolir várias coisas. E sem poder... A gente faz o que pode, mas tem muita coisa que a gente não tem o que fazer, a não ser ficar puto mesmo e tentar resolver da nossa maneira, mas engolindo sapo... Mas essa música, foi quando eu escrevi, era um período que eu estava engolindo muito sapo mesmo. Então não foi culpa do eu lírico, né? Não, essa não. Foi confessional, tipo, tava rolando mesmo. Foi coisa total. Nossa. Cara, eu vou... Desculpe os trocadilhos mal feitos, tá, cara? Mas eu vou continuar. Rapidinho, deixa eu falar do engolindo sapo. Pode falar, cara. Claro. Joga duro aí. Eu já, às vezes, tocando, eu falo isso é real também. A gente vai ficando mais velho, a gente acaba engolindo outros sapos, porque Sim. a gente tem que pesar. Não, eu não vou agora mandar não sei quem Mandar pra lá tudo pro caralho. porque eu não posso perder o emprego agora, por Sim. exemplo, assim. Então, você acaba engolindo sapo. Então, a diferença que eu até brinco que quando eu estava começando lá, quando eu gravei a música Falido, que era se eu tivesse que pagar por cada palavra falada, ia Sim. falar até falir, aquele momento, 20 Sim. e poucos anos, não sei o quê. A gente fala até falir, realmente, né? Com 20 e poucos já anos. era falido mesmo, então não ia perder muita coisa, e ia falar mesmo, porque tem que falar. Aí você vai ficando mais velho, aí você... Tô engolindo sapo. São as fases, né, cara? Várias fases, né? Você vai retratando, tipo, eu não vou falar até falir, não, porque isso pode se voltar contra mim. É melhor dar engolida nesse sapo aqui. Às vezes engole uns sapos uns pequenos, não precisa ser aquele sapão. Uns cururu, né? Engole pequenos sapos. Você tá lá andando no Uber, vê um bolsonarista lá, você vê que o cara é bolsonarista. Eu não vou ficar trocando opinião com o cara, não sei se ele está armado, como é que é. E é difícil trocar opinião, né? Com essa gente. Não vou mudar o voto dele, então eu fico... Às vezes pela minha segurança eu engulo sapo, às vezes pelo meu salário eu engulo sapo, então a gente vai ficando velho, de alguma hora a gente vai engolir sapo. Pode crer. Então, cara, outra coisa que eu queria perguntar pra você, eu tava falando que eu tô péssimo hoje de trocadilhos, não sei porque eu fiz um roteiro com vários trocadilhos ruins. Então, você precisa de coragem pra desistir, cara? Quando eu li essa frase que é do Impreciso, da música Impreciso, né? Do Enquanto Espera, você por acaso estava inaugurando algum movimento do coach da depressão, cara? Porque isso é bem frase de coach da depressão. Mas não é não. A gente precisa coragem para desistir de coisa que tá levando a gente pro lugar errado. A gente tá vendo que tá fazendo merda e às vezes continua porque eu não vou desistir. Não, tem que ter coragem de desistir de coisa que tá dando errado mesmo. Cara, aquarianos fazem isso, cara? Eu não sei se eu faço, se eu queria que alguém fizesse, mas eu acho que tem que ser mesmo, tem que desistir. Tem hora que é melhor desistir de uma canção, amassar, jogar fora. Sim. E partir para outra mesmo, assim, em vez de ficar insistindo em coisa que não vai para lugar nenhum mesmo. Então é nesse sentido que eu escrevi. Mas os aquarianos são teimosos, né, cara? Você é aquariano, né? Eu não entendo muito disso, não, mas sou teimoso. Mas é porque assim, eu desisto fácil. Às vezes. Sim. Eu volto de novo, mas eu desisto. Sim. A música mesmo, já desisti várias vezes de música, assim, só que eu não consigo ficar muito tempo dela, mas eu já desisti várias vezes. Cansei, não vou fazer mais nada, não. No dia seguinte... Aí, no dia seguinte, esse meu desistir me inspira a fazer uma canção. Aí. Ótimo. Talvez tenha sido um momento desse aí. Na verdade, você está procurando inspiração, não é que você está desistindo. Eu estou procurando inspiração, né? Para compor outra coisa, né? Porra. Mas é isso, quando eu falei aí, foi nesse sentido, assim, de desistir mesmo. Desistir de se machucar. Daria uma boa frase para o coach da depressão. Acho que botar naquelas coisas do Instagram. Cara, o Banho Amargo, eu vou dar uma pulada.
ele me passa uma impressão, você me diz aí o que você acha, se eu estou falando besteira, tal, etc. Para mim é um disco de transição, meio que um disco de transição que meio que anuncia o Encruzilhada. Eu lembro que quando eu ouvi o Baião Amargo, eu lembro até que eu falei com você, eu mandei mensagem para você e tal, eu disse, porra, velho, esse disco tá muito bom, cara, e sei lá, eu tô sentindo uma vibe diferente, assim, quer dizer, eu não sabia nada do Encruzilhada, nem coisa parecida. Mas foi isso mesmo, ele foi um processo de o Banho Amargo, a gente pode considerar isso, que ele é uma transição para uma encruzilhada, né? E o que foi que aconteceu nesse processo? Se é uma transição, o que aconteceu nesse processo com você, com o artista Alex Santana, entre essa transição do Banho Amargo para a encruzilhada? O que foi que transformou você e fez chegar a esse processo? Acho que o Enquanto Espera acaba no EP Insônia. Aquele processo com aquela estética, uma pegada mais rock. O EP Insônia leva até ali, mas no Insônia já tem uma música tudo que já começa a me despertar para alguns outros caminhos, que é um Ijexá meio afrobeat e tal. Depois disso, acho que juntou duas coisas. Uma mais importante, que foi para mim, eu vou falar menos, o que eu acho que foi menos importante nesse período, foi que eu saí da Naureia, em 2017, e eu não me sentia mais preso para fazer nenhum tipo de música. Quando eu estava na Naureia, eu estava sempre tentando fazer algo muito diferente do que a Naureia fazia. Agora eu não tenho nenhum tipo de obrigação. Mas, independente disso, foi um processo de autoconhecimento. Eu comecei a deixar o cabelo crescer lá em 2015. Por incrível que possa parecer, que eu tenho um espelho em casa, mas foi um processo de me reconhecer como negro mesmo, a partir do momento que eu deixo o black para cima aqui. E aquilo tudo foi mudando minha vida em vários aspectos, até de procurar, de ler sobre isso, de me entender, de me conhecer os meus irmãos e parceiros. E quando eu termino o Insônia e quero gravar um disco novo, eu falei, eu quero gravar um disco mais preto. Eu queria gravar um disco mais preto. Mas depois eu descobri que tudo que eu fazia era preto mesmo, porque música pop ocidental inteira é música preta. Não tem muito para onde correr. Mas aí eu comecei a pesquisar mesmo, desde textos lá explicando porque a música negra americana não tinha tambor. Acredita que os negros se comunicavam através dos tambores. Depois surgiu também, acredita que pode ter surgido o sapateado também daí, porque era uma forma de se comunicar também. E depois que eu li esse texto, aí eu falei, pô, eu também quero me comunicar através dos tambores. Eu acho que eu quero, os tambores no meu som sempre foi mais, ficou mais ali de fundo, de background. E eu falei, não, para esse disco novo eu quero trazer o tambor para frente do palco. E aí foi o outro processo. Mas qual o caminho? Porque gravar disco é diferente da gente gravar um single, Eu queria gravar disco, mesmo hoje em dia todo mundo falando que não é para gravar disco. Eu queria um disco que tivesse um caminho assim, mais ou menos definido, não fechado, mas... E aí eu fui procurar que tipo de música negra me influenciava mais e que eu podia ter como base para o disco. Fui desde soul music, gosto de um funk, umas coisas assim, mas não era. Eu fui procurando, fui descendo o Caribe, fui música caribenha chegando no Brasil e até que chegou um momento, velho, eu falei, eu saí da Naureia, que é quem eu fazia muito forró desde 2001. Eu falei, a música preta que eu mais me identifico é o baião. A base desse disco vai ser o baião. Não vai ser um disco de forró, mas eu vou trazer elementos do baião em várias canções, mesmo que elas ritmicamente não sejam baiões. E a partir daí eu comecei a compor e pensar esteticamente no disco, nos arranjos, em tudo que poderia compor um álbum assim. Não foram as 11 ou 12 músicas, nem lembro. Todas as músicas que eu pensei nisso. Algumas foram entrando depois... Mas tinha uma célula já ali, uma quantidade de música que já dava um conceito. Isso, eu criei um conceito, vamos botar em 7, 8 músicas ali do disco, e fui construindo, anexando outras músicas que foram chegando. E também tem uma outra coisa importante.
eu acho que eu tive 2 primeiros discos. O meu primeiro disco, Aplausos Mudos Mais Amplificados, o que acontece? Normalmente, o primeiro disco é aquela coletânea de tudo que você vem compondo durante muito tempo. Então, Aplausos Mudos era aquilo, era uma coleção de várias canções que eu já vinha, e não necessariamente elas conversavam entre si. Eu acho que até pelos arranjos elas acabaram conversando, mas não era. É meio que uma coletânea. Como demorou tanto tempo para o segundo disco, foram 2004 e o outro 2015, foram 11 anos. Então, acaba que o Enquanto Espera, de 2015, também é uma coletânea de tudo que foi feito nesse tempo. E você já tinha feito antes também EPs, né? Mas eu acabei Fragmentos. lançando junto, né? Fui colocando algumas dessas músicas no Encruzilhada. Então, não foram discos assim que eu parei e pensei, eu vou construir. No EP Insônia, eu comecei a ter uma ideia disso, mas o Baião Amargo não. Foi um disco que eu comecei quero gravar um disco. Eu vou começar a compor ou procurar alguma coisa antiga ainda que caiba, mas eu comecei a compor mesmo um disco pensando naquela ideia. Foi mais conceitual, vamos assim dizer, né? Foi um disco que eu compus, foi um disco que eu pude repetir isso no Encruzilhada, mas foi um disco que foi pensado assim. Então, é um disco para mim divisor, assim, porque eu pude... Era um disco... É uma mudança estética, não só artística, mas é uma mudança na minha vida também. É um período de muita mudança para mim. Então, acho que talvez isso seja refletido no Baião Amargo, todas essas mudanças, assim, esses meu encontrar com o meu eu negro, assim, foi muito importante, ainda é muito importante, ainda estudo muito, né, leio, vou atrás, assim. E para o Encruzilhada, acho que foi uma continuação de um caminho que eu já comecei a percorrer no Baião Amargo. E também foi o mesmo processo. Eu compus um disco do zero, pensando no Encruzilhada. Primeiro, eu tinha um nome do disco que eu queria, tinha um conceito que era... Eu queria todas as músicas em parceria, não era um conceito estético, sim, de estilo musical, diferente do Baião Amargo, que eu tinha o Baião. Não era um conceito assim, mas era um conceito de que eu queria um disco com muitas participações, eu queria um disco de encontros, porque a gente estava separado, a gente não estava encontrando ninguém, e eu queria que a Encruzilhada fosse esse momento de encontrar, mesmo que virtualmente, as pessoas para compor um disco. E dentro dessas coisas que eu estava ouvindo, teve um podcast que eu sou muito fã, que é História Preta, que eu ouvi falando sobre blues, e ele falava da encruzilhada, né? Fala da encruzilhada como um momento de decisões difíceis, conexão com o divino, que era uma coisa que estava me interessando também. Não sou de religião nenhuma, mas isso tudo me interessou. E aí eu juntei todos esses conceitos, essas conexões, seja com o divino, seja com os meus amigos, trazer participações, fazer esse disco de encontro mesmo, por isso que o nome é Encruzilhada. E, para completar, aí o Michael Mundoca, que é um parceiro desse disco, que estava fazendo essas parcerias comigo, ele no Pará e eu aqui. Tem música que é eu aqui, Vilani em São Paulo e ele no Pará. E aí ele chegou, Alex, diz que é Encruzilhada, já tem uma música aí que foi composta por Encruzilhada, um Andarilho, que é a música que abre o disco, que fala de Exu. Por que você não vai falar com... Eu tenho o meu pai de santo, quando eu morava aí, pai Cláudio, converse com ele, pega a autorização de Exu, papai, maravilha. A gente foi uma experiência muito bacana, assim, esse encontro com o pai Cláudio, ele jogou... uma outra história, daqui a tempo vai passar, né? Pode falar, né? Pode falar, cara. Fique tranquilo, fica à vontade. Aí, paralelo a isso, eu lembrei agora porque eu já fugi dessa resposta, eu não já fugi, não? Acho que já. Pode falar que eu puxo você depois de volta. Aí eu peguei eu fiz uma música, só a melodia. Essa música é forte pra caramba. Eu fiz com os fonemas ainda. Sim. Aí eu passei para um parceiro que é um poeta maravilhoso chamado Alessandro Dornelos, de Uberaba. Aí ele construiu a primeira parte e não tinha me mandado ainda. Antes dele me mandar isso, eu fui encontrar com o pai Cláudio, que falou que meu orixá era Xangô. E
pronto, foi todo o processo. A gente fez lá na Encruzilhada, fez uma oferenda lá para Exu, para abrir os caminhos do disco. No dia seguinte, quando eu chego para conversar com a Lê, ele me fala da música que o refrão é acabou tristeza, Xangô, meu pai. Caramba, velho, que massa, muito massa, assim. Mesmo não sendo minha religião, não entendo muito ainda, assim, talvez mais para frente. Mas aquilo tocou. Cara, que sintonia. Aquilo foi muito importante para mim, assim. Aí depois Michael terminou a segunda parte da letra. E o disco foi se desenhando meio que junto com os parceiros. E foi eu sou muito feliz com o resultado também. E Acabou Tristeza, cara, como primeira música, é muito forte, assim. Eu acho que ela já abre caminhos. Não, a primeira é Andarilho, né? Andarilho. Exu, Andarilho. Andarilho, sim. Depois Acabou Tristeza. Mas essas músicas, assim, elas têm uma força, assim, pela ideia do nome do disco, né? Encruzilhada, né? Então, essas músicas, tanto Acabou Tristeza como Andarilho, ela traz muito essa força mística. E Andarilho assim, né? tem outra história bacana. A Lê mandou para mim a letra, que é a maior parte da letra da música. Só que ele mandou já um rap, porque ele também é rapper, né? Sim. Ele é poeta e tal. Aí eu falei, Ale, rap não é minha praia, velho. Eu não vou conseguir terminar aqui, não é minha praia. Mas eu posso pegar essa letra e fazer uma outra melodia, ele pode ficar à vontade. E aí eu pesquisando os arquivos que eu tenho meus antigos, né? Toda hora que você tá para escrever, eu precisava gravar um disco. Às vezes eu ia procurar arquivos de outras coisas, já tem várias letras inacabadas lá. Você já recebeu uma dessas? Já sim. Eu roubei. Eu tava lá, eu disse a minha. Tem várias letras que eu não consegui musicar, tal. Eu fui atrás. Aí quando a Lei me mandou essa letra, que eu tava querendo fazer uma coisa, eu acho, vidas que se cruzam, caminhos que se abrem, velas que se acendem, caminhos se abrem, vidas que se vão, caminhos que se abrem, feridas que se fecham, caminhos que se abrem. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a letra que ele Muito me mandou, massa. que tá falando de Exu. Aí eu peguei e fiz a melodia com essa parte minha, a outra dele, e também já foi uma conexão assim muito nessa música, assim. Então, acho que o disco foi fluindo de uma forma muito bonita, assim, foi bem Inclusive, bacana. cara, tem um textozinho que eu botei aqui acho que é do Mundoca mesmo, tal, do Michael Mundoca, exato. Isso. Ele eu peguei um trechozinho, acho que eu peguei lá no seu Press Kit, se eu não me engano. E diz assim, acho que Encruzilhada é sobretudo um álbum de quem aprendeu a ouvir na mesma dimensão que aprendeu a sambar. Há nesse trabalho a marca profunda de um corpo em construção, um corpo em aberto, um corpo que não se fez fim, não se fez findado, resolveu se fazer caminho, se fazer meio no eterno movimento do recomeço. Encruzilhada é uma picada aberta numa direção diferente de Banho Amargo. É um trabalho que contempla as invenções afro-brasileiras, as tradições e os ensinamentos de quem aprendeu a tirar a doçura do amargor. Esse é o texto do Michael Mundoca. Que é um poeta também Achei maravilhoso, que ele parceiro. foi na veia aqui. Ele foi... Ele... É isso. Eu não saberia explicar melhor. Na verdade, tem várias pessoas que poderiam dar entrevista no meu lugar melhor que eu. Não, nada melhor do que o próprio artista para falar sobre sua obra. As outras coisas, assim, porque quando a coisa se torna pública, aí todo mundo pega e vai dizer, não, isso aqui, ele quis dizer isso, tá? O que dizer nas músicas, eu normalmente não gosto de falar o que eu quis dizer, porque eu acho que as músicas, elas fecham num significado só. Por isso que eu fiz trocadilhos, né, cara? Você vê como... E quando um significado só, a música perde muito. Eu gosto que várias pessoas já me falaram de música minha que acham, porra, você falou aquilo, e eu dentro, assim, pensando assim, pô, ela pensou melhor do que eu. É bom, né, cara? Dá uma lenta assim, pô, que legal que você entendeu isso. Michael Mundoca mesmo vê minhas músicas melhores do que eu vejo. Digo, eu não tinha visto isso, não tinha nem pensei, nem agora pensei nisso, mas obrigado, né, cara, por você ter... Tem que anotar para a próxima entrevista, eu vou dizer isso. Boa. Muito boa. Alex, eu também anotei uma questão aqui, porque... Obviamente, agora, depois de 25 anos, com toda a sua atuação, você é referência também para muita gente. Como você falou, né? A gente já chegou até você, abraçou, agradeceu pela sua música. Nas redes também, né? A gente percebe no Instagram, às vezes, muitos reposts, né? As pessoas colocam lá uma música em específico sua. Você já compôs também com... Acho que você já viajou por diversos estilos, assim, né? Pelo que até onde eu pude ouvir. Né? Jexá, Afrobeat, no rock,
funk, enfim, várias baião, etc. E, cara, e dentro de Sergipe, assim, dentro da arte sergipana, que são as pessoas que você tem assim como referência, o que você admira? Pode ser pessoas de antes, depois, de hoje, enfim. Tem muita coisa. Primeiro, assim, os ritmos, a parte de cultura popular aqui influenciou bastante. O disco Baião Amargo e Encruzilhada. Assim, de você olhar lá, Betinho tem música que ele está fazendo taieira, tem música que ele está com a onça. Então, essa parte assim que não chega de muita gente, mas que acho que é uma raiz muito forte de quem vive em Sergipe pode presenciar essas culturas populares. Com relação aos artistas daqui, eu tive prazer além de essas pessoas me influenciarem, de compor para o Encruzilhada com o Julico, que acho que é um compositor muito foda, assim, Julico da Debajos. Márcio da Naureia sempre me influenciou, acho o Márcio um grande compositor. Me influenciou nesse período que eu estava na Naureia e, assim, como compositor, pode até que, mesmo a gente mais distante hoje, essa influência continue. Então, tem Henrique Teles, a Maria Escombona também foi muito importante. Na época, Marco Villani, que morava aqui. Tem o Pablo Ruas, irmão de Tiago Ruas. Foi um irmão para mim. Assim, a gente era muito, muito amigo mesmo, muito parceiro. Influenciou muito. De outras gerações, acho que Joésia Ramos, eu sou muito fã de Joésia. Tem um trabalho muito, muito consistente, assim. Seja um que ela tá mais blues, seja com o outro que é de forró, da Rabeca e tal. O Joésia sempre foi. O primeiro disco, Cor de Laranja, lá achei que era com Antônio Rogério. Aqueles discos, o Cataluzes é um discão também, aquele dos anos 80. Como é o nome? Esqueci o nome do disco, mas todo mundo sabe que tem Miranda das Ondas do Mar. Então tem muita coisa. Eu estava ouvindo um disco de Irmão, velho. Irmão, eu nunca tive a oportunidade de ouvir um disco. Eu fui na festa de João, aniversário de João, que é companheiro de Lu, que produzem a Egbert. Aí estavam os vinis lá e estava rolando o vinil de Irmão. Tava até na hora, tava ouvindo, falando, velho, a gente precisa se ouvir, se conhecer, sabe? Uhum. Eu sinto uma falta muito grande, eu acho que talvez por isso eu tente fazer tantas conexões com a geração mais nova. Eu não posso me privar disso, porque eu gosto, me sinto feliz quando eu estou fazendo essa troca, mas às vezes eu sinto que a geração que veio antes de mim fez pouco essa troca comigo. E muito se deve também pela falta de registro. A gente, se for procurar hoje para ouvir, onde é que eu vou achar discos de Amorosa para ouvir? Não tem na internet. Onde é que eu vou achar disco de... E Tom e Baixinho? E Tom e Baixinho. Tom e Baixinho é muito massa dele, com certeza. Eu tive o prazer de participar do show de 50 anos de carreira de Tom e Baixinho. E eu convidei ele para participar do meu show de 25 anos de carreira. Então, Tom e Baixinho é muito massa, velho. Além de ser uma figura queridíssima, assim, ele é muito, muito, muito talentoso e tem ótimas composições. Mas a gente precisa ouvir. Como é que a gente consegue ouvir? Eu já pensei, de repente, numa Lei Paulo Gustavo dessa, a gente fazer algum tipo de coletâneas e reinterpretações com artistas mais novos. É o tipo de projeto que eu não tenho problema nenhum em falar. Se alguém roubar a ideia, vai estar bem roubado. De pegar esses artistas aí e trazer também, não só reinterpretações, como trazer eles para cantar também, porque estão vivos, cara, aí. Tem Pantera também, né? Pantera está aí fazendo trabalho. Então, tem muita Lula, gente. Né, eu acho que a gente cuida muito mal da nossa história aqui em Sergipe. Muito mal mesmo. Não só a parte dos prédios históricos que ficam sendo destruídos, mas na arte a gente cuida muito mal da nossa história. E se você for para outro tipo de arte, que é a arte do ao vivo, como teatro, é pior ainda. Porque você vai produzir, criar muita coisa, e daqui a pouco, quando você parar, vai chegar uma geração que não vai saber quem foi você, e vai ter que passar, e o pior, vai ter que passar de novo pelas mesmas dificuldades que a outra pessoa da outra geração passou, porque não teve troca, não teve um legado, a gente não consegue. Então, isso tudo me aflige de verdade, assim, por saber que tem muita gente aqui, tem muita música bacana,
e que essas músicas estão sendo esquecidas, porque não tem como ficar só na nossa memória, que é da geração. E tem muitas que estão na memória de pessoas de gerações anteriores a mim. Eu já tenho 47, que eu nem tive acesso. E o fato de eu ter trabalhado na Peripe FM me ajudou bastante a ter acesso. A gente produziu séries sobre carnaval, mesmo que o pessoal contando a história do carnaval aqui em Sergipe. Pessoal, rasgadinho, né? Dali do pessoal do Carro Quebrado. Do Carro Quebrado, sim. Muita história do povo cantando, compondo. Eu levei Joésia lá para fazer, ela cantou as marchinhas de carnaval que ela fez lá nos anos 80. Então, tem muita coisa, tem muita história que pode ser contada. Só precisa que... Na verdade, o poder público podia estar fazendo isso, porque contar a história do seu povo também é uma das... preservar a história do seu povo é uma das obrigações das secretarias de cultura, das fundações de cultura também. Não é só ficar fazendo show e amanhã acabou, o show acabou. A gente bota o dinheiro no bolso e política acabou. Cultural, falta de uma política cultural. Exatamente, isso faz muita falta. Então, resumindo, gosto de muita coisa produzida aqui, seja das bandas contemporâneas, gente mais nova aí, Morgana, Nicarol, Lari Lima, seja do pessoal da minha geração, a Debajos é quase da minha geração, Debajos, a Naurea, Maria Escombona, Joésia, Amorosa, muita gente, Kleber Melo, tem muita coisa, muita coisa. A gente só não precisa ser ouvido, precisa estar nos lugares que a gente nem sempre tem esses espaços. Eu sinto falta disso também, Alex, assim, e de certo modo, para o bem ou para o mal também, né, os streams, de certo modo, né, essas plataformas de áudio, elas meio que também trouxeram assim uma forma de onde a gente se encontrar, né? Porque a possibilidade também de algumas ferramentas, por exemplo, como se faz, né? Vou fazer uma playlist aqui, né? Por exemplo, tem a turma da galera do rock do Norte também, tem lá a playlist, né, das bandas de rock de Sergipe, que se traz com o Sergipe All Star também, tem uma parte de pop Sergipe que eu já encontrei. Então, de certo modo, você vai encontrando e preservando assim, né? Você consegue fazer aquela reunião, dizer assim, bem, aqui, né, você consegue ver um desenho do que seria a música de Sergipe. Mas, de fato, quando você fala, eu me lembro muito assim do seguinte, porque eu estou numa fase meio de ler biografias e coisas sobre música, né? E aí, já li o livro sobre Tropicália, sobre Bossa Nova, né, sobre Mangue Beat e tal. E aí você fica meio assim, diz, caramba, velho. Então, música, história da música brasileira, né? Tinha Ourão e, sei lá, esses outros caras. Aí você olha assim e diz, caramba, velho, quando você vai ler a história da música brasileira, a galera do Sudeste, obviamente, vai contar a partir da ótica deles e a partir deles. E a galera que vem da Bahia, que veio do Pernambuco, que não sei o quê, que foram para lá. E, tipo assim, eu digo, nós que estamos nessa periferia, entre aspas, da música, certo? Mas também, né? Uma certa periferia. A nossa história ela não é contada. E não vai ser contada por essas pessoas. Exato. Tem que ser contada por nós, né? A gente, como você falou, tipo, a gente que tem que olhar e dizer assim, vamos fazer. Você, por exemplo, na Peripe, né? Você não falou, mas teve as coletâneas. Sim, né? sim, já produzi. As coletâneas também, né? Eu acho que quando você estava na Peripe também, o festival também. Eu produzi duas, quando eu tinha o selo Disco de Barro, eu produzi duas coletâneas para levar, como eu tinha a oportunidade de viajar com a Naurea para festivais, para feiras internacionais, eu fiz duas coletâneas dessas para levar. Quando eu estava na Peripe, eu ajudei a produzir uma outra coletânea, Music from Nordeste, também com música. Tudo isso é muito importante. Olha, eu ter que ressaltar o Nors aqui em Nova Onda do Rock Sergipe, que até então não conhecia quase banda nenhuma dali. E olha que eu sou uma pessoa contemporânea, que estou indo nos shows, mas não estava tendo acesso. Eu estou tendo acesso a uma porrada de banda bacana, velho. As coisas estão aí, isso tudo ajuda bastante. E a gente vai conhecendo, e não tem como ficar de fã de uma coisa que a gente não conhece. Quando você fala os caras contando história da música a partir da ótica deles lá, eu fico puto. Porque se você for olhar, eu participei de um evento de um pessoal de Salvador, Músicas Negras do Brasil, durante a pandemia. Foi feito online e tal. Foram 3 dias, foi gente, estudiosos de música, falando sobre músicas negras do Brasil. E o forró ignorado.
Lia de Itamaracá não foi citado em momento algum. Então, e não é isso, pô. A Emicida fez um DVD belíssimo lá. Amarelo, e ele né? conta a história da música que vai desde tal, Belíssimo, como o cara. samba fez. E Luiz Gonzaga estava ali fazendo música preta ali no Brasil nos anos 50, fazendo sucesso, talvez um popstar brasileiro naquele momento, e é esquecido. E Jackson Pandeiro também, pô. Jackson e Luiz Pandeiro. Gonzaga, esquecido total. E, por fim, teve uma outra coisa agora, que eu estava... Outro podcast muito bacana, que posso indicar, é Projeto Quirino, que conta a história do Brasil, outras histórias do Brasil, assim, vale muito a pena, junto com História Preta, eu tenho aprendido muito, esses 2 podcasts. Mas tem um episódio que ele fala sobre música, e fala sobre música negra do Brasil, e não cita Luiz Gonzaga, eu fico revoltado com isso, assim, é como se... não sei, passa por... O samba tá sempre, o funk carioca tá sempre, mas o forró foi muito importante, não só para uma região Nordeste, para o Brasil inteiro, ele fez sucesso durante muito tempo. E como é gente que está do Sudeste, que está contando essa história, parece que faz até em podcasts bacanas, gente que está estudando de verdade, esquecem total. Se esquece o forró, imagina a gente que nunca foi nem lembrado. Pô. Então a gente vai passar invisível para o resto do Brasil. Mas passar invisível para o resto do Brasil é ruim, mas beleza. Mas a gente ser invisível aqui dentro mesmo Eu acho terrível. Que isso é pior, velho. É Isso terrível. muito A pior. gente é invisível aqui dentro. Eu tô com outro projeto. Já vou lhe convidar logo para esse outro projeto. Quero sim. Junto com Boca de Cena. Eu quero fazer tipo textos autorais. Só que lá na sede do Boca de Cena, do Bugio, a gente já está vendo o nome do projeto, tudo, já quer ver se começa em novembro, para estar fazendo essa conexão também. Eu continuo na encruzilhada. É fazer essa conexão com a periferia, com outros bairros mais afastados, que a gente não consegue nem trocar com artistas que estão lá no Bugio. Tem bandas, tem artistas lá tocando, tem tudo, e a gente não Inclusive consegue... o movimento Macacore, né, cara? Sim, total. Bruno, lá do Macacore, e a gente não consegue nem trocar com eles. Então, esse projeto é para tentar sempre entregar esse povo, a gente que está aqui preso no Aracaju, ignora centro e zona norte, Sim. pegar a zona sul aqui e levar para tocar, mas não é levar para mostrar, é levar para tocar com alguém de lá. E fazer essa troca. Então, tem vários artistas, Jorge Cabeleira, Denis Ben, tem muita gente lá para poder fazer, porque eu sinto a falta de que, por mais que a gente faça um show e tenha aquele público que já me conhece, que está indo nos últimos 2 discos, tem aumentado bastante, estou muito feliz com isso. Mas a cidade, às vezes a gente quer conquistar o Brasil e não consegue conquistar nem a própria cidade. Então, é outra coisa que eu quero, é chegar até em Aracaju e chegar em lugares mais afastados também. Inclusive, cara, você falou aí das periferias, assim, eu ainda tenho vontade e vou fazer, né? Uma coisa é ter vontade, outra coisa é querer fazer. Eu quero fazer alguns programas aqui com esse podcast. O problema de podcast é que você deixa gravado, o negócio compromete, né? Aí fodeu, né, velho? Falar a ideia assim. Pois é, né, velho? Não, mas assim, já é um projeto, porque a ideia inicial era de trazer artistas como a gente está fazendo. Mas também eu acho que um outro ponto que conta legal sobre a música sergipana são também os locais onde ocorreram os eventos e os festivais também, né? A gente está falando assim, por exemplo, Macacore, sobre o movimentos, né? Tal, também tem lá no Rosa Elza o pessoal do Inferninho também, Sim, né? No coletivo Inferninho, que também sempre organiza na época do São João, em Carnaval, em outros momentos, né? Que eles sempre dão uma movimentada na periferia. Outra coisa que também me chamou muita atenção também, né? Que tem uma galera que está fazendo uma música bacana, tá fazendo rap. É uma música bacana também nas periferias. Eu estava falando até com Luan Allen, né? Que Luan. grava ele, conversando com ele. Pá, eu faço, pô, Luan, vi uns vídeos seus, vocês gravando aí uns clipes e tal. Aí ele falou, não, eu tô gravando da galera Lampião da Rima, né? O Dani DK, o Pardal também, né? MC Pardal. Aí eu disse, pô, você tem umas indicações para me dar, tal. Ele disse, pô, posso mandar porque é muita gente. Eu falei, meu irmão, fica à vontade, manda aí. Então, assim, para mim, tá sendo mais revelador porque, sim, eu tenho um contato com o Luan, vejo os vídeos que ele grava com essa galera, e aí eu disse, poxa, caramba, né? Tem essa galera aí, pá.
Por isso que eu tava falando dessa questão dos streams, até mesmo, né? Das redes que faz a gente meio que, às vezes, se conectar e dizer assim, pô, tá rolando isso aqui no Bugio, velho. Tá rolando isso aqui. Onde é que esse cara tá Rapaz, tocando? o disco de Pardal é muito foda. Eu vi, muito bom, cara. Um disco muito massa mesmo, assim. O fato da gente não ter festivais aqui, não ter lugares para tocar, é muito complicado também. Mas a gente tem que fazer, tem que correr atrás para se juntar para fazer esses shows. Massa. Mas Tô dentro. tem muita gente, velho. Então, vamos fazer isso vamos fazer lá no Bugio. Claro que eu tento fazer esses projetos onde eu tenho um mínimo de estrutura. Lá tem o Boca de Cena, que é um grupo muito massa que produz. Tem uma série lá, fui pro último espetáculo lá deles. Não foi deles, ele recebeu uma atriz de fora que estava fazendo espetáculo. Lotado, mas os espetáculos deles também eles fazem lá e sempre tem muita gente. Então, ele já tem som, já tem um espaço, então já é meio caminho andado, né? Não vai ser como textos autorais, que garantam um cachê para os artistas. Não, lá a gente vai ralar para bilheteria, mas a gente pode ganhar em outras coisas, pode conquistar outros públicos, pode chegar espaços, em outras né, pessoas. cara? Que eu acho que é um dos pontos que são bem carentes pra gente. A gente precisa sempre cavar espaço, né? Isso. E acho que acho que a gente tem que ir atrás dessas pessoas mesmo. Tem gente querendo ouvir nosso som e a gente fica sempre tocando para as mesmas pessoas ou não tocando. Cara, assim, mas eu acho que... Eu não sei exatamente que fenômeno foi, eu não sei explicar exatamente, mas a experiência do desses autorais, eu acho que o próprio FASC, eu acho que essa explosão de produções também, né, que começaram a rolar nos últimos anos, a gente poder ter esse acesso, como você falou, pô, chegar no show e as pessoas estão cantando é porque a sua música chegou nelas, cara. Além de ter chegado, tocou, né? E ver acontecendo isso lá nos textos autorais que eu fui com o Sandy Alê, com você, né? Ontem teve 2 shows muito massa. Do Café Sex, e da Cidade Dormitório também. Então, assim, tá chegando, cara. Então tem um público. Mas é aquela questão, pra gente ampliar esse público, a gente precisa também aparecer, não só aparecer só nos meios digitais, né? Só, né, no Spotify ou, enfim, YouTube. E não é fácil. Eu sei que boa parte do público que eu conquistei, com a Naureia principalmente, e aí eu pude ganhar esse público também, de me conhecer, porque a gente teve a oportunidade de tocar em eventos grandes para muita gente aqui, assim. E isso, com certeza, foi um privilégio nosso, assim, claro que a gente trabalhava, fazia, gravava, estava gravando disco, correndo atrás, mas poder estar tocando para esses públicos assim ajudou bastante na construção do público, de ser conhecido. Hoje em dia a gente tem poucos, fica todo mundo sonhando com FASC no final do ano, né? E não vai dar, porque o FASC não vai conseguir botar todo mundo. Sim, né? claro. Com certeza vai ter mais gente com raiva do FASC do que feliz esse ano. Porque tá 2 anos sem FASC, todo mundo gravou disco, uma porrada de artistas que produziu. Isso. Se liga aí, FASC, que vai ter mais gente, vai ter mais haters do que lover. Eu acho que vão ter que criar uma espécie de off-FASC, né? Off-FASC. Off-FASC dentro do FASC, né? Acho que é uma ótima ideia. Se eu tivesse energia para fazer, eu faria isso. E dinheiro também, que eu não tenho. Quebrado, não dá para fazer. Mas é o único. E a gente... Por que eu fui tocar lá em Simão Dias? E por que eu fui de novo com a Corações? Justamente para procurar chegar onde eu acho que tem gente que possa querer ouvir meu som. Assim. Poxa, é muito massa você ter um sarau lá, você tem um sarau em Lagarto. Já fui tocar lá também. Eu vou procurando, tentando chegar. Nem sempre eu consigo ir por banda, por causa da parte financeira mesmo. É o lado ruim de ser carreira solo. Tem algumas vantagens, mas com banda você chega e aí, vamos todo mundo fazer isso aí, todo mundo topa. E carreira solo, às vezes, eu sei que os músicos são meus amigos, eles topam, mas nem sempre eu fico querendo estar pedindo, porque de alguma maneira eu estou pedindo. Mas aí eu pego meu violão e vou fazer. Sim. E tento ir chegar lá nos lugares. E se depois daquele show lá em Simão Dias tiver 5 pessoas que passou a ouvir minha música, eu já estou feliz, já foi sucesso já a minha participação lá. E nesse processo no Bugio, a mesma coisa, tentar chegar nas pessoas. E vamos fazendo. Massa. Pode contar comigo, cara. Estamos nessa. Cara, esse programa aqui é gravado, viu, galera? Vocês estão ouvindo, mas ele foi gravado. E a gente conseguiu fazer uma mágica, né? Tem a participação dos ouvintes.
Temos perguntas de ouvintes, Alex. Não me Que pergunte bacana. como isso aconteceu, mas essa é a mágica desse programa. Viu? Vocês estão ouvindo. Esse programa ele pode sim, ele pode mais. Temos aqui uma pergunta do meu amigo, irmão Adriano Pezão, lá de Simão Dias, tocou lá na Mundo Básico, tal, comigo. Você não conhece que banda é essa não, mas eu vou falar assim mesmo, vocês vão pesquisar depois e descobrir, talvez, o que significa isso. E ele fez a seguinte pergunta, ele botou aqui, você fez parte da banda Vertical, né, Já do falei. Festival Rock SE, em meados da segunda metade dos anos 90, onde a música sergipana independente não tinha as boas produções que tem hoje. Em um cenário com vários artistas e bandas com trabalhos bem gravados e reconhecidos Brasil afora, por que Sergipe não consegue segurar no calendário um evento de música independente anual? Acho que, de certo modo, a gente falou alguma coisa sobre isso já, né? Por que não consegue segurar? Não sei exatamente o motivo, mas uma das coisas fundamentais é que a gente não tem política pública para isso. Para fazer um tipo de festival como aquele, você depende exclusivamente de iniciativa privada, que na maior parte das vezes já tem seu orçamento de patrocínio anual já dedicado para os shows de arrocha, de forró, de essas mega festas que acontecem quase sempre durante o ano. Se você chegar com um projeto num festival como o Rock, se for lá na Maratá, provavelmente a pessoa não vai nem lhe receber. Então, a gente precisa de políticas públicas para ajudar a financiar isso. E a gente nunca teve, não vou contar com o Léo de Blanc, que foi uma coisa agora que o presidente nem quis dar, foi o Congresso que conseguiu e foi aprovado, mas a gente nunca teve lei de incentivo à cultura. Edivaldo Nogueira era vereador quando criou a lei de incentivo à cultura municipal e ele, como prefeito, acho que só rolou uma edição. Então, a gente não tem. Eu, participando de feiras pelo Brasil, eu sentei com uma pessoa da Conexão Vivo, que faz festival. Eu tive a oportunidade de tocar em 2 Conexões Vivo. Um em Uberlândia, saí daqui para tocar em Uberlândia, em Minas, e outro em BH, também Conexão Vivo. Festivais grandes, assim, e eles já rolam em Salvador, rola em Pernambuco, e eles estavam lá na Feira da Música Brasil, em Recife. Eu sentei lá com ela para ver a possibilidade de a gente trazer o Conexão Vivo para Sergipe. Ela ficou empolgada, chegou, me mostrou números, mostrou o quê. Me diga aí, qual o número da lei de incentivo que vocês têm lá? Eu falei, a gente não tem lei de incentivo nenhuma. Ela, então, não dá, porque a gente faz a partir de... Se você tivesse uma lei de incentivo, aí eu ia lhe dar os caminhos, você aprova essa lei a partir de recurso de dispensar de imposto, tá? Esqueci a palavra certa, isenção. Festa de isenção de imposto, a gente conseguia fazer, é assim que a gente está fazendo no Pará, rola no Pará também, rola em vários lugares do Brasil, e aqui a gente não consegue. Para fazer, a gente tem que ter uma grana no bolso e correr atrás da iniciativa privada, coisa que quem trabalha com música independente aqui tem pouca. Então, essa pergunta, assim, esse festival aí tinha Bobô e Bruno Montalvão, que conseguiram fazer aquilo, não sei como, e rolou. Depois, Bruno saiu e eles fizeram até mais 1 ou 2 anos, eu acho, no EMS e tal. Mas é muito difícil você depender de iniciativa privada, assim. Aqui eu estou fazendo esses textos autorais, e é uma casa pequena, que na parte de show mesmo deve caber umas 100 pessoas, mas na área aberta caber mais. Mas, mesmo assim, às vezes a gente não, nem sempre deu lucro para a casa. Então, eles estão segurando, fizeram o 3º mês agora, mês de outubro. Mas é difícil estar encontrando parceiros, assim. E para uma coisa maior, como um festival, é bem complicado. Eu bato palma mesmo para o pessoal do Rock Sertão, que conseguiu fazer tantas Binho, edições. Danilo. Isso. Fazer tantas edições do Rock Sertão. Ainda fizeram online também, né? Online. Eu tive o prazer de tocar algumas vezes. E eu tenho que aplaudir mesmo essa galera que consegue fazer. Teve os 11 aqui, teve um período que teve os 11, isso. mas o pessoal foi embora para São Paulo, o Vitor Baldi e tal. Tive o Punca também, né? O Punca no Punca rolou algumas vezes também toquei. Mas hoje em dia a gente não consegue ter nenhum. Mas nenhum desses, nem os 11, nem um Punca, nem um Rock Sertão conseguiu ter a grandeza de investimento que foi
o Roxy, né? Porque teve bandas nacionais que naquele momento estavam bombadas, assim. Verdade. Então a gente não é diferente, assim. Então, para fazer um daquele como o Roxy, precisa de investimento. Precisa de investimento. O privado, que é difícil, você pega a Petrobras, a Natura, todos esses precisam de lei de incentivo para fazer. Então, é difícil chegar só com o seu projetinho, chegar lá na empresa, o cara falar, eu não vou descontar de nada no meu imposto e vou lhe dar, porque eu acho que Sergipe precisa de um festival desse. Ele não, é bem difícil isso acontecer. Mas a gente precisa de festivais menores, que dá para fazer com parcerias. Esse sim, dá para fazer. Esse eu quero fazer. Meu próximo projeto vai ser um festival. Eu já tenho, na verdade, um projeto pronto já. E eu quero fazer um festival. Não vai ser esse ano ainda. Já está acabando já quase. Tem que acabar logo esse ano, diga-se de passagem. Sim, por favor, vem com final feliz. E com final feliz, por favor. E sai quando esse podcast? Vai sair na beira da eleição do segundo turno, viu? Então a gente vem ali na beirinha. Com final feliz. É isso. Mas enquanto a gente não consegue o Rox, a gente pode tentar fazer festivais menores, né? Eu aplaudo também muito o pessoal do Nors aí, que está fazendo eventos, está botando a galera para tocar, velho, coisa que não tinha. Antigamente a gente tinha até mais calorada, velho. A universidade fazia mais coisa. Eu toquei muito na universidade. Ajudou muito na construção do meu público. Tem gente... Meu chefe hoje ouviu meu som na época que ele estudava na UFS. Massa, velho. E conheceu o meu som lá. Então, tocar na UFS era muito massa. Era a estrutura horrível, som péssimo. A gente não ganhava cachê, mas a gente conseguia ajudar bastante na construção de público. Assim. Então, nem isso está tendo mais, né? Não. Nem isso está tendo mais. A UFS não tem bom tempo, cara, que eu ouvi falar que a UFS está fazendo alguma coisa do tipo. E rolava muita calorada bacana pra caramba. Rolava, era todo mundo... Era bacana pra caramba, era muito bom, velho. Era tudo precário, mas a gente era feliz de alguma forma ali, né, velho? A PRP chegou a fazer tipo um festival aniversário da PRP lá no Parque da Sementeira. Sim, eu lembro. Foi lá, teve Mutantes. Lembro. Esqueci agora quem. Sem contar que a gente tinha o Projeto Verão, né? Também, o Projeto Verão. Não, tinha uma época que a gente tinha Projeto Verão e Verão Sergipe. O Projeto Verão em Aracaju, que sempre tinha espaço para os artistas daqui, e o Verão Sergipe acontecia na Caueira, na Tala Nova. Pô, isso... Era descentralizado, né? Fazer umas coisas assim. Eu não acho que isso é fundamental. Não acho que isso é política pública para a cultura. Mas eu acho que é muito importante também a gente poder tocar nesses eventos. Bem, Alex, tem mais pergunta também, tem outra pessoa. Calma, mais uma pergunta aqui, mais uma pessoa, diretamente de Alagoas, Edneide Leite, também, que ela curte bastante seu disco, suas músicas, né, seus discos. Eu pedi uma pergunta para ela, eu disse, eu mandar uma pergunta aí, eu vou entrevistar Alex, você gosta pra caramba das músicas dele. Ela me mandou uma análise, um resumo de análise de cada um dos discos, cada um assim, Enquanto Espera, o Baião Amargo e o Encruzilhada, exatamente. Meu irmão. Bem, ela fez o seguinte, ela botou aqui, Enquanto Espera, ela botou aqui, revela faixa a faixa um lirismo ácido, né? De lá para cá, o artista Alex ainda preserva essa característica? Se sim, com qual intensidade? Se não, o que fez ele mudar? Está dizendo que você tem um lirismo ácido nesse disco, né? No Enquanto Espera, você ainda mantém ele com a mesma intensidade? Se mudou, o que foi que mudou? É porque, por Enquanto Espera, como eu falei, não foi construído para aquele disco. Foi um lirismo ácido de, por exemplo, Engolindo Sapo, acho que é de 2009, por aí. Então, foi uma coisa de muito tempo, não necessariamente daquele período ali do Enquanto Espera. Eu gosto dessa coisa mais ácida, eu sempre me interesso por estar escrevendo, assim, mas não estando tão ácido quanto, não foi proposital, não. Foi talvez momentos da vida mesmo que a gente vai mudando e a composição vai mudando junto com a gente. Ok. Bem, aí ela continuou. Não cansou, ela continuou. O Baião Amargo, da acidez à amargura. A poesia segue forte. Esse projeto foi elaborado exclusivamente no período crítico da pandemia ou haver material anterior? Alex meio que me falou sobre isso na já, verdade, né? Ele foi feito todo em 2019.
Lancei durante a pandemia, mas foi um disco de 2019 que eu voltei para estúdio em 2020 porque tem uma música chamada Bora Lá Bailar. Sinal, já vou dar um spoiler. Bora Lá Bailar, ela inicialmente, por esse processo como a gente estava conversando de músicas negras e tal, eu ouvindo Fela Kuti, eu falei, eu já tinha composto a música, mas não como um afrobeat. E aí a gente gravou ela, porque essa música fica legal no afrobeat. Eu compus ela como um baião, mas eu não gravei como baião, gravei como afrobeat. E depois eu achei que não estava legal, E aí a gente voltou para o estúdio em 2022 já, para gravar a versão que saiu no disco, que é a versão cúmbia. Mas aí depois, ouvindo essa versão afrobeat, eu falei, velho, por que eu não gostei? Essa versão tá muito massa. E aí eu consegui... Eu conheço Igor Brasil, que é daqui de Sergipe, que tem uma banda Eco Afrobeat, lá de São Paulo. Aí, conversando com ele, bicho, tem uma música, eu tô com percussão, bateria gravada, baixo. Vamos terminar os arranjos dela. E ele é formado em música e tal. Ele escreveu arranjos de metais, mandou pro pessoal lá da Eco Afrobeat, lá em São Paulo. Os caras gravaram, mandaram para mim de volta. Massa, velho. Aí Felipe Williams, que tinha gravado o baixo, mas ele regravou o baixo depois dos arranjos, que aí já ficou mais integrado. E eu convidei Lari Lima para fazer esse feat comigo, que eu vou lançar em novembro. Opa! Aí. Spoiler. Se preparem que vem mais sonzeira aí. Mas o Baião Amargo foi pré-pandemia. Pré-pandemia, ok. Bem, ela colocou mais outra questão aqui que ela botou. Rapaz, ela perguntou pra caramba, acho que ela já tava com isso preso no coração, né? Aí ela botou Zé Manuel, Júnior Black, Julico, né? Em toda a carreira de Alex, as parcerias são uma marca. Como é que rola essa troca com esses artistas? Alguns estão geograficamente mais distantes. Cada um tem sua história, né? Julico, a gente já se namorava para fazer uma música junto, mas Julico, ele tem poucas parcerias, a gente nunca tinha... Assim, que apesar de muitas parcerias, eu tenho uma dificuldade de sentar para compor com alguém. E, normalmente, as parcerias a gente manda, a pessoa manda de volta, a gente faz. E eu fiz uma música assim, com Julico e com Henrique Teles. A gente se encontrou para fazer a música mesmo, que foi Cadê Queiroz? Ah, você lembra? Lembro. A gente fez essa marchinha, lembro dessa marchinha. E aí, depois disso, quando eu estava gravando Encruzilhada, eu mandei para Julico, falei, Vitor, tem alguma coisa aí inacabada? Manda, ele mandou para mim, eu completei e tal. Então, a gente já se admirava. A de Júnior Black foi mais inesperada, porque eu já estava com o disco quase pronto. Estava com o disco composto, já com as músicas já pensadas, não gravadas. E eu escrevi no Twitter que estava fazendo um disco todo de parcerias, pau. Aí, Black, eu tinha conhecido ele num dos portos musicais aí em Recife, 10 anos atrás, sei lá de quando. E a gente não tinha tido tanto contato assim, a gente conversava e tal, mas já tinha muito tempo que a gente não se falava. Aí ele viu lá no Twitter e falou, pô, vamos fazer uma parceria aí. Bora agora mesmo. A gente marcou e fui lá via Google Meet e a gente ficava lá conversando e tendo ideia. A gente acabou compondo 2 canções. Pô, uma entrou por Isso da Corações e outra entrou pro meu disco. E é isso. E teve Zé Manuel, a gente não compôs junto, mas também conheci também em Recife, no Porto Musical, um cara muito querido e sou muito fã do trabalho do Zé Manuel, muito fã mesmo, assim. Achei ele sensacional. Se fosse outro período do Brasil, que a MPB era a grande música do Brasil, ele estaria entre os grandes discos assim, lançados assim, de música brasileira, o último disco dele. E aí eu mandei para ele, eu entrei em contato com ele para ver se a gente fazia uma música, não rolou da gente compor, mas aí eu convidei ele para cantar uma música comigo. Mas eu tentei com várias pessoas, acabou no Vado mesmo, que já tinha cantado numa música minha, que é de Alagoas. A gente chegou a começar a compor uma música via WhatsApp e depois a música não rolou. Não foi muito para frente, a gente não conseguiu finalizar, que acontece muito. Né? A gente não conseguiu mesmo, assim, e é isso. Aí tem outra parceria bem diferente, que foi com o Rodrigo Maranhão, que é um compositor que já ganhou o Grammy, já com a música Caminho das Águas, lá de Maria Rita, que Maria Rita gravou, ele compõe muita gente. Roberta Sá já gravou músicas dele. E eu conheci ele porque ele gravou música da Naureia, sexta-feira, no grupo de carnaval dele, o Banga La Fumenga.
E eu e Márcio, a gente foi para lá para o lançamento do disco, a gente cantou lá na Fundição Progresso com eles e tal. E aí a gente acabou ficando com contato. Aí quando eu estava com a ideia das músicas em parcerias, aí pelo Instagram, nem tinha telefone dele nem nada. Aí Rodrigo, tô fazendo um disco, bora fazer uma música junto e tal. Ele, pô, bora, tal. Ele disse que era muito meu fã. Aí eu, pô, que massa. Eu gostava muito do trabalho dele, também é parceiro de Pedro Luiz e a Parede. Sim. Aí, pô, Rodrigo Maranhão é meu fã, tô feliz. Aí ele mandou uma melodia e eu fiz eu fiz a letra. Ele mandou a melodia para mim. Lançando meus pés nos passos, vou costurando caminhos. Senão eu vou tocar essa música no próximo show, que eu não toquei no outro. E é isso. E as parcerias foram surgindo assim. Sem contar a parceria com Alessandro Dornelos, que é um poeta que eu conheci um pouquinho antes da pandemia aqui em Aracaju. Ele estava aqui na casa de Michael Mundoca, que é paraense, mas morava aqui. Aí depois a gente criou uma amizade, aí Michael foi para o Pará, ele voltou para Minas e a gente conseguiu fazer essas músicas. Vilani é meu parceiro velho de muitas músicas, ele tem parceria com uma música com o Léo, que o Léo me ajudou a fazer a melodia. Tem a música com Rafa Ramos, que toca comigo também. Então, foram essas parcerias todas aí do Encruzilhada, foram muito prazerosas, mas acho que a mais inusitada foi com o Júnior Black mesmo, assim, que foi por causa do Twitter. Twitter. Massa, velho. Bem, é isso, gente. Estamos aqui com o Alex Santana, né, cara? A gente foi conversando tanto, batendo tanto papo, que eu nem fiz esses cortes, né, de falar. Estamos aqui com o Alex Santana, porque... Você fala aí, depois vai colando, porra. Vai colando, porque... Pode criar, aí o mágico da edição faz isso aí depois, né? Mas, enfim, estamos aqui com o Alex Santana, cara, papo fluindo pra caramba, assim. A gente tá, sei lá quanto tempo, meu celular descarregou, não tô nem acompanhando mais o tempo. Porque eu boto um tempinho aqui pra ficar acompanhando. Mas, Alex, pô, cara, muito bom, cara, estar com você, cara. Sempre um papo bacana. Todas as vezes que a gente se encontra, às vezes é muito rápido, né? A gente dá aquelas palavras rápidas ali e tal, se cumprimenta. Mas assim, bater um papo pra gente conhecer um pouco mais do artista Alex Santana, cara, eu estou muito satisfeito, cara, de você ter vindo aqui, de conversar, né, com a gente, de falar um pouco mais sobre sua produção e outras coisitas mais também que você falou. Parabenizar você, velho. Eu acho massa. Eu gosto de rádio, gosto de estar aqui na rádio aqui do IFES. Agora eu gosto de podcast também, que tem alguns podcasts, já citei 2 que eu gosto muito de ouvir, mas tem um de música chamado Caipirinha Society Approach. Esqueci como é que fala, pronuncia. Approach. Eles é um programa de rádio na Espanha, feito por 2 brasileiros, e só de música brasileira, mas que também é um podcast. Então, eu sempre acompanhei também o Caipirinha. E agora mais o seu também. Então, parabéns. Continue contando a nossa história. A gente precisa bater nessa tecla aí da gente contar a nossa história. É muito importante a gente deixar registrada a nossa história. A gente precisa que as próximas gerações continuem nos ouvindo. E, como diz Djonga, né, faço música para ficar imortal. Mas se ninguém ouvir, a gente não fica imortal. Então, a gente tem que continuar passando para as outras gerações. Pode escrever, cara, e principalmente porque eu acho que à medida que a gente vai fazendo essas colagens, essas parcerias, né, tipo, seja aqui gravando um podcast, seja, no caso, com você fazendo as parcerias para ter desses autorais, abrir esse espaço para a galera da cena independente, né, seja para a galera do Macacore, desenvolvendo... Então, a gente vai se ajudando e vai se colando aqui, que já teve o Alci, né, do Nós, vindo Sim. aqui, teve a galera do Café Sex que veio conversar com a gente também. Então, você também. Agora, então, a gente está construindo essa coxa de retalho, que é a música sergipana, que forma uma imagem, né? Bem Depois, bacana. Quem sabe você junta todas essas informações aí, escreve um livro. Quem sabe aí, já tem material, né? Você tá me dando ideias, cara. É isso, galera. Alex esteve aqui. Alex, onde é que a gente encontra você? Aí em quais redes, em quais canais, quais plataformas? Eu tô sempre nas redes sociais, assim, Twitter e Instagram, principalmente. Eu tento usar o TikTok como forma mas eu não sei muito usar aquele negócio, então eu só fico vendo besteira. Às vezes vejo até demais, mas que eu estou lá como artista mesmo é mais no Instagram, que é onde eu divulgo mais meu trabalho. Facebook, nunca mais apareci. E YouTube tem lá o material tudo que a gente lança. Não consigo levar muita gente para ir assistir, para ir lá, mas se você que está ouvindo, se inscreva lá no canal, Alex Santana Oficial.
E Spotify, Deezer e todos os concorrentes aí que não gostam de pagar direito os músicos, mas que a gente vai continua tocando lá. Pelo menos a nossa música vai sendo espalhada. Pode escrever. É isso, minha gente. Eu fiz uma música pro Baião de 3. Eu fiz um shot pra bombar no TikTok. No lugar da minha zabumba, fiz um beat de lascar. Como é? Esqueci. Genial. Inclusive, o Baião de 3 vai lançar algum material autoral aí? Velho, eu quero. Tem o Baião de 3, Bacuri, a gente tem material. Também o Bacuri, né? Com a música infantil, né? Que a gente tem trabalho para gravar, a gente tem muita coisa. É um projeto que eu adoro, me divirto horrores. Mas eu não tenho tempo, não, porque a gente tenta, mas cada um tem tanta coisa para fazer. Mas eu quero gravar. Antes do período junino do próximo ano, quero lançar pelo menos um EP com o Baião de 3. Pô, merece, cara. Betinho compõe muito forró também. Eu tenho também alguns. O próximo São João, provavelmente, nosso show já vai ser mais autoral, que era mais uma coisa mais de reverenciar os grandes nomes e tal, mas aos poucos meus trabalhos vão ficando autorais. Ainda bem. É isso. Começamos aqui com o Alex Santana, um cara cheio de ideias, projetos, spoilers e etc. É isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Mais um programa Diga Aí. Semana que vem vocês vão ouvir outro artista, enfim. Vocês não sabem, vão saber na hora, né? Obviamente, quando estiverem ouvindo esse programa. Para ouvir a gente tem um programa na rádio, né? Na Rádio IFES, né, que você pode acessar, coloca lá no buscador, né, a Rádio IFES, vai aparecer rapidinho a plataforma, toda sexta-feira de 10 às 11, repete no sábado 10 às 11 também, não tem como errar. E também o podcast. Aí você não tem tempo de ouvir nesse horário 10 às 11, está trabalhando, tal, não sei o quê, então vai lá, meu irmão, no podcast, no Spotify, no Anchor, na plataforma que você quiser, acessa lá, Diga Aí Podcast, e aí você dá um saque, você pode ouvir todos os programas, inclusive, né? Fazer aquela maratona maravilhosa, caso você não tenha ouvido, não está nos acompanhando, só descobrindo nesse momento esse programa. Bem, é isso, galera. Alex Santana esteve aqui com a gente, Diga Aí vai encerrando mais um episódio, semana que vem a gente tá junto aí. Abraço grande, valeu! A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio IFES. Comunicação sem fronteiras.